Você já ouviu falar nos gigantes petrificados? Montanhas que parecem ter rosto, formações que lembram corpos humanos? Lendas antigas falam de seres colossais transformados em pedra. Mas, será que é só coincidência? Pegue seu café, uma pitada de ansiedade e vamos embarcar juntos nesse mundo de curiosidades. Seja bem-vindo ao Café e Ansiedade. Em diversas culturas pelo mundo, há histórias de gigantes que caminharam entre os humanos. Seres com força descomunal. Criaturas que desafiaram os deuses. E como punição, foram transformados em pedra. Permanecem assim até hoje, como testemunhas silenciosas do passado. Cientistas dizem que são apenas formações rochosas moldadas pelo vento e pela chuva. Mas, e se não for só isso? E se estivermos vendo os restos de uma história esquecida? E se os gigantes realmente existiram? Nefilins, os gigantes citados na Bíblia. Você já ouviu falar dos Nefilins? Essas criaturas misteriosas aparecem em textos antigos, envoltas em segredos, teorias e interpretações que atravessam milênios. Alguns dizem que eram gigantes, outros que eram anjos caídos. Há até quem acredite que os Nefilins ainda caminham entre nós, silenciosos, invisíveis, esperando a hora certa para se revelar. Mas quem, ou o que, eram os Nefilins? A palavra Nefilim vem do hebraico Npiliim e aparece pela primeira vez na Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 6, versículo 4. O texto diz: Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Essa é a passagem que acendeu o mistério. Quem seriam esses filhos de Deus? E por que depois de se relacionarem com as filhas dos homens, nasceram seres gigantes e poderosos? Muitos estudiosos interpretam os filhos de Deus como anjos caídos, entidades celestiais que violaram as regras divinas ao se apaixonarem por mulheres humanas. E os filhos gerados dessa união proibida seriam os Nefilins, meio anjos, meio humanos, dotados de uma força sobrenatural e uma sede insaciável por poder. Outros dizem que os Nefilins são simplesmente homens comuns, talvez dinastias de reis ou guerreiros que com o tempo foram mitificados. Mas o mistério não para por aí. No livro de Enoque, um texto apócrifo excluído da Bíblia tradicional, os Nefilins ganham ainda mais detalhes. Ali, eles são chamados de os vigilantes, anjos enviados para observar a terra, que acabaram corrompendo-se. Seus filhos, os Nefilins, teriam ensinado aos humanos conhecimentos proibidos, como forjar armas, praticar feitiçaria e até manipular os astros. Isso teria desequilibrado o mundo e causado a ira de Deus. E é aí que entra o dilúvio. Segundo essa visão, Deus teria mandado o dilúvio não só por causa da maldade humana, mas também para eliminar os Nefilins da face da terra. Mas será que eles foram realmente destruídos? Em Números 13:33, muito tempo depois do dilúvio, o povo de Israel relata ter visto gigantes em Canaã. Eles dizem: Vimos ali os Nefilim, éramos aos nossos olhos como gafanhotos perante eles. Se isso for verdade, os Nefilins sobreviveram? Há teorias que ligam os Nefilins aos Anunnaki da Suméria, aos deuses egípcios e até às civilizações avançadas que teriam vivido antes da nossa. Alguns pesquisadores alternativos acreditam que eles não só existem, como ainda influenciam governos, religiões e até a ciência moderna. Seriam os Nefilins os verdadeiros responsáveis por algumas das maiores construções da história, como as pirâmides? Estariam eles por trás de fenômenos inexplicáveis? Ou seriam apenas um símbolo antigo, uma metáfora para o lado sombrio da humanidade? No fim, a verdade sobre os Nefilins pode nunca ser totalmente revelada. Mas uma coisa é certa: eles deixaram um rastro de perguntas que ainda ecoa até hoje. E se eu te dissesse que existem gigantes petrificados espalhados pelo mundo? Formações rochosas que se parecem demais com corpos adormecidos. Cabeças, braços, mãos, até rostos gigantes esculpidos nas montanhas. Mas e se essas figuras não fossem só coincidência? E se fossem gigantes de verdade?
Por todo o planeta, existem estruturas que desafiam a lógica. Lugares onde a natureza parece ter esculpido seres colossais em pedra. Mas muitos acreditam que esses seres não foram esculpidos pela natureza, e sim transformados em pedra há milênios, por forças que hoje não compreendemos. Na Islândia existe uma formação chamada Elefante de Pedra. À primeira vista, parece uma simples rocha, até você ver o contorno perfeito de uma cabeça de elefante gigante, com olhos, orelha, tromba, tudo ali. Só que é feito de basalto, uma rocha vulcânica dura. Como isso aconteceu naturalmente? Na África do Sul, uma pegada com mais de 1,2 metro de comprimento foi encontrada cravada numa rocha com bilhões de anos. Uma pegada gigante, em pedra sólida. Quem, ou o que, deixou aquilo ali? Mas a pergunta que ninguém consegue responder é: quem eram esses gigantes? Culturas do mundo inteiro falam deles. Os Nefilins da Bíblia, os Titãs da mitologia grega, os Anunnaki da Suméria. Quase todas as civilizações antigas mencionam seres gigantes que caminharam sobre a Terra. Antes do dilúvio, antes da queda, antes da purificação. E todas concordam em uma coisa: eles foram destruídos. Alguns dizem que foram mortos por deuses, outros que foram engolidos pela terra. E há quem acredite que, como punição, foram petrificados, transformados em pedra, para nunca mais se moverem. Mas e se eles ainda estiverem aqui? E se algumas dessas formações que chamamos de montanhas forem, na verdade, corpos adormecidos? Seres tão antigos, tão colossais, que o próprio planeta os absorveu? Gigantes fossilizados? Criaturas de carne e osso que viraram rocha com o tempo? Ou seria uma tecnologia perdida, capaz de transformar seres vivos em pedra instantaneamente? Não sabemos, mas os vestígios estão aí, espalhados pelos desertos, pelas selvas, pelos lugares mais remotos do planeta. Rochas com formas humanas, pegadas impossíveis e lendas que nunca morrem. Afinal, a Terra é cheia de segredos. E você acredita nos gigantes petrificados? Ou acha que tudo isso é apenas pedra e coincidência? Deixa nos comentários o que você acha desses vestígios, coincidência geológica ou prova de algo que a história esqueceu de contar. E se curtiu esse mergulho no mistério, não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar com aquele amigo que adora uma boa teoria. Aqui é o Café e Ansiedade. E a verdade pode estar bem debaixo dos nossos pés.